Nessa videoaula será apresentada a isoeritrólise neonatal equina, anemia hemolítica adquirida, considerada uma reação de hipersensibilidade em que ocorre uma resposta de anticorpos maternos contra antígenos nas células sanguíneas do potro. Serão abordadas a gestação equina, o desenvolvimento da doença, a genética da doença e as suas características. Antes de saber o que é a doença, como é a gestação das éguas? A placenta dos equinos é do tipo epitélio corial difusa, o que significa dizer que durante a gestação não há contato entre sangue materno e fetal, e com isso não há o contato entre anticorpos da égua com o potro em útero. A doença ocorre em maior frequência em potros vindos de éguas multíparas, que são éguas que já foram gestantes, já que elas já foram sensibilizadas, criaram anticorpos e tiveram contato com os antígenos incompatíveis, vindos da primeira gravidez. Entretanto, uma égua primípara pode gerar um potro com a doença se ela tiver recebido uma transfusão sensibilizante ou desenvolvido anormalidades na placenta no início da prenhez. Mas afinal, como ocorre o desenvolvimento da doença e como os potros adquirem essa doença? Como não há nenhum tipo de contato entre circulação materna e fetal, os potros só são afetados quando ingerem o colostro materno, que é a primeira forma de leite produzida pelas glândulas mamárias imediatamente após o nascimento do potro e que possui os anticorpos da égua. A égua é sensibilizada devido à exposição do sangue que contém antígenos estranhos, que levam à formação de anticorpos contra a superfície das células sanguíneas do feto. Esses anticorpos são secretados no colostro no período próximo ao parto, sendo posteriormente ingeridos ou absorvidos pelo neonato, causando lise ou aglutinação de hemácias. E como a genética aborda, trabalha ou explica a isoeritrólise neonatal equina? Existem 7 sistemas de antígenos sanguíneos em equinos, sendo eles A, C, D, K, P, Q e U, e cada um possui vários subgrupos, o que possibilita mais de 400 mil combinações entre tipos sanguíneos diferentes. Um fator que sugere a predisposição da doença são animais que apresentam anticorpos contra os fatores sanguíneos azão-azinho ou quesão-azinho, sendo esses fatores 90% responsáveis pelo aparecimento da doença. Sabe-se também que anticorpos contra azão-azinho acarretam a forma mais grave da enfermidade do que os anticorpos contra quesão-azinho. O cruzamento de éguas que não possuem o fator com garanhões que possuem pode levar ao aparecimento da doença. Para a ocorrência dessa doença, as éguas devem ser geneticamente negativas a fatores de grupos sanguíneos, os garanhões positivos a esses fatores, com os potros herdando esses fatores do garanhão. No caso de uma égua ser positiva a esses fatores e o garanhão negativo, não existe risco de isoeritrólise. Mas afinal, quais sinais o potro expõe sobre essa doença? Em relação ao diagnóstico, é necessário exames hematológicos, sorológicos cruzados com leite da mãe e as hemácias do potro, e também pelo teste de antiglobulina positiva, que também é conhecido como prova de Combs. Ele verifica a presença da doença relacionando a reação de anticorpos com os glóbulos vermelhos, assim determinando se há rejeição do tecido sanguíneo pelo sistema imune. Em relação à sintomatologia geral, se baseia em fraqueza, depressão, redução do reflexo de sucção, apreensão, cansaço, mucosas pálidas, icterícia, septicemia, convulsões, dispneia e anemia. O potro também boceja com frequência e apresenta taquicardia. Além disso, o transporte de oxigênio se torna menor devido à anemia. Em relação ao tratamento, opta-se por cessar a injeção do colostro da mãe por 48 horas assim que o diagnóstico é feito, fornecendo outra fonte de leite, e também nos casos mais graves é necessário transfusão sanguínea e também o uso da hemoglobina polimerizada bovina. Já em relação à prevenção, deve-se anteriormente ao parto analisar os tipos sanguíneos de éguas que tenham predisposição, ou seja, que sejam negativas para o fator azão-azinho ou quesão-azinho. O cruzamento de éguas que não possuam fator com garanhões que possuem pode levar também ao aparecimento da doença. Diante de todo o estudo relacionado à isoeritrólise neonatal equina, concluímos que deve ser feita a testagem dos tipos sanguíneos
para evitar o cruzamento entre garanhões positivos e éguas negativas. Desse modo, evita-se totalmente os casos de isoeritrólise neonatal equina na propriedade em que habitam.